Caixa Econômica, que você tem de bom, hein? Mais um assunto. Da antecipação. Antecipação do calendário. Liguei pro Pedro, a gente não força a barra. Pedro, o pessoal está recebendo agora no cartão, né? O auxílio emergencial, e quem quer receber dinheiro estava 2 meses para frente. É isso mesmo? Na verdade, 30 dias, de 30 a 40 dias. Deu para antecipar, então, o pagamento de dinheiro? Passou para quanto? Deu. Presidente, é muito importante, porque isso vai gerar um impacto grande. Então, assim, logo após a live, no site auxilio.caixa.gov.br, nós teremos todo o calendário, mas chega a antecipar em 2 semanas e já neste mês, agora, no dia 30 de abril, a gente já começa a realizar também o pagamento, ou seja, permitir o saque nas lotéricas e nos ATMs, que era só em maio. Então, reforçando, nós vamos ter, conversei com o ministro Roma, o Ministério, amanhã de manhã a gente vai publicar a portaria, porque é o Ministério da Cidadania com o senhor, e a gente vai ter uma live amanhã às 3 horas da tarde para detalhar. Mas, em resumo, nós antecipamos ao redor de 15 dias, por quê? Porque nós percebemos que conseguimos realizar o pagamento com segurança, seja do ponto de vista do Caixa-Tem operacional, quanto do ponto de vista de minimização de filas. Então, o presidente conversou, nós matematicamente discutimos na Caixa, falamos com o Ministério da Cidadania e levei ontem para o senhor. Sabemos que o auxílio emergencial é um valor pequeno, sabemos disso, mas é o que nós podemos conceder no momento. Quem tirou seu emprego, antes você reclame de mim, foi o seu governador, fechando tudo, está te obrigando a ficar em casa, destruindo milhões de empregos pelo Brasil. Então, quem achar que é pouco, eu acho que é pouco, faz uma pressão em cima do seu governador aí, que já que ele fechou tudo e fez saldo de caixa ano passado, ele pode complementar esse auxílio emergencial para vocês. Tem uma pergunta, começar a primeira pergunta aqui, enquanto ele passa, chega aqui. Estamos com recorde de audiência, né? Está o Facebook, YouTube, Instagram nosso, mais ou menos 140 mil. Pico nos Dias, 120 mil. Foco do Brasil, 5. Folha Política, 17. Jovem Pan News, 25. Total, estamos com um pouco mais de 300 mil pessoas nos assistindo online aí. Cid, uma pergunta pro Pedro. Augusto Nunes. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Eu pergunto ao presidente da Caixa se, com as lições do ano passado, dadas pelas fraudes que ocorreram, foram tomadas medidas de precaução neste ano que impedirão a repetição do que tivemos aqui. Augusto, obrigado pela pergunta. Nós tivemos um volume de fraudes inferior a 0,15%. É um percentual menor do que nos Estados Unidos. Só que pagamos 300 bilhões de reais. E várias dessas pessoas estão tendo que devolver. Então, na verdade, foi um valor muito menor. E sim, sua pergunta é excelente, porque nós reforçamos a segurança do sistema e fizemos a atualização, 27 atualizações do Caixa-Tem. E essa é uma pergunta, presidente, importante, porque foi por isso que nós colocamos um cronograma com um pouco mais de gordura. Quando vimos que estava funcionando muito bem, com basicamente 0 de fraude, nós, após a conversa com o presidente, antecipamos em até 2 semanas. Minhas contas aqui, eu posso estar errado, é mais ou menos 500 mil o número de fraudes, é um pouco menos. Pouco menos. É porque eu não posso falar no detalhe, presidente, mas é menos. É menos, mas, na verdade, bem menos. Mas... Porque eu vi que o Wagner Rosário, Augusto, tem gente de tudo quanto é cor ali, tá? Toda a Arca de Noé tá ali, tá? Gente tua, na imprensa, tem gente minha, militar, tem banqueiro, tem tudo quanto é tipo de gente ali. Foi para pegar os R$600 no começo e depois pegar os 300 também lá atrás. Deixa eu só falar, presidente, porque eu acho que isso é importante. Nós bloqueamos, então algumas pessoas tentavam pegar o benefício e não conseguiam. Então, na verdade, quando nós percebemos as fraudes, as pessoas, algumas tentaram sacar e outras, Augusto, falaram que era fraude e depois nós demonstramos matematicamente que quem tinha acabado recebendo era alguém da própria família, então é um pouco mais complicado. Então, a fraude provada, todas foram pagas, foi ao redor, é menor que 0,15, mas eu não posso dar o número correto. Vamos lá, nessa política aí do fica em casa, do lockdown, do confinamento, tá? Esses superpoderes que o Supremo deu para governadores e prefeitos, mas tem uma consequência disso, como por exemplo aqui. Desde março do ano passado eu falava, né, que continuo falando que nós temos 2 inimigos, o vírus e o desemprego. Mas a grande parte da mídia o tempo todo batendo em mim, porque virou esporte, né, por parte desses órgãos de imprensa. Não são todos, mas virou um esporte. Temos aqui a matéria do Correio Brasiliense, de 2 dias. O Brasil tem 125 milhões de pessoas que não sabem se vão se alimentar bem. Na verdade, é saber se vão comer o suficiente. Eu não sei quanto uma pessoa come por dia. Vou chutar aqui 1 quilo de alimento por dia, vou chutar. Esse pessoal aqui vai comer aí 700 gramas, 600 gramas, 500 gramas. Essa é a preocupação. Essa é a política do fica em casa. Eu vi um vídeo, né, sobre plantador de tomate.
eu acho que é interior de São Paulo, não está dizendo o local lá. Mas conversei hoje com o Coronel Melo Araújo, da CEAGESP. Então o pessoal, alguns, né, grande parte dos plantadores de tomate, eles estão colhendo e jogando fora. Porque não tem para onde vender. O cara fecha, São Paulo, por exemplo, fecha ali restaurante, fecha bar, não pode vender um cachorro-quente na praça, não pode nada, não tem consumo de tomate. Agora esse tomate, né, mais tarde, quando a procura se fizer presente, o cara vai plantar tomate, calculo que vai levar uns 2, 3 meses para o tomateiro aí dar tomate. Vai ter uma produção pequena, o preço vai lá para cima. Conversei hoje também, o meu irmão estava comigo aqui em Brasília, com o bananicultor do Vale do Ribeira. Ele falou que na plantação dele, os cachos estão amadurecendo e apodrecendo no pé. Ou seja, vamos ter uma quebra de banana também no Brasil. A economia do Vale do Ribeira, a minha terra, né? Eu acredito que 90% por aí seja da banana. Vai ter uma queda também na região. A mesma coisa, a banana não é de hoje para amanhã. Leva ali algum tempo para você plantar, o pé, dar o cacho e você colher e levar para algum lugar. Vamos ter falta de banana também, o preço vai lá para cima. Ou seja, a alimentação, que já teve uma alta grande, perto da inflação, vai ter uma alta muito maior quando aí voltar a política de abrir mais coisas, ou abrir tudo, que seria, no meu entender, o normal. Não essa política adotada aí por alguns governadores que fechou tudo no seu estado. A inflação vem alta também. Ou seja, estamos com uma tempestade quase perfeita pela frente. Talvez seja isso que alguns governadores queiram, pela economia, atingir o governo. Que a briga desses governadores, não são todos, mas desses, não é derrotar o vírus, é tentar derrubar o presidente. Né? E eu quero saber, né, o que vai esperar, o que esse futuro governante pode esperar do Brasil, caso ele ganhe mais eleições no futuro. Com esse tipo de política, terra arrasada que estão fazendo no Brasil. Lamento muito, realmente, pelo futuro do nosso Brasil. E o que eu posso fazer? A gente só ganha guerra, pessoal, se tiver informações. Né? Se o povo estiver bem informado, tiver consciência do que está acontecendo, a gente ganha essa guerra. Alguns querem que seja imediatista. Eu sei o que tem que fazer. Dentro das 4 linhas da Constituição. Dentro das 4 linhas da Constituição. Né? Se o povo, cada vez mais, se inteirar, se informar, cutucar seu vizinho, começar a mostrar para ele qual o futuro do nosso Brasil, a gente ganha essa guerra. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Nós temos como ganhar essa guerra. Se esse câncer aí for curado, o corpo volta à sua normalidade. Estamos entendidos? Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito, lamento. Tá? Outra pergunta, Cília. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente Pedro. Gostaria de saber o seguinte do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. De acordo com as regras do auxílio emergencial dessa segunda rodada, agora de 2021, quem não recebeu o auxílio em 2020, melhor dizendo, não pode receber agora nesse ano. Ou seja, o pagamento agora é só para quem já estava cadastrado no ano passado. Queria saber o porquê dessa escolha e o que podem fazer as pessoas que no ano passado, por exemplo, tinham emprego, não precisaram do auxílio, mas que agora nesse ano precisem receber o benefício. Qual a recomendação? Obrigado, boa noite. Fiuza, hoje foram aprovados, na verdade nós pagamos mais 236 mil pessoas que foram aprovadas ao redor do dia 10 e hoje, se não me engano, foram quem nasceu a partir de abril começou a receber a primeira parcela, janeiro ou fevereiro ou março ou abril. Em relação à sua pergunta, a análise foi feita exatamente isso. Todos que receberam durante 2020 e foi feita uma análise a partir das novas regras, ou seja, em 2021, só aqueles que receberam em 2020 e que, ao mesmo tempo, passem pelas novas regras. 2 pontos, presidente, foram importantes. Até o ano passado, era até 2 pessoas por família, e agora você tem esta questão de uma pessoa, mas no total estão sendo ao redor de 40 milhões de famílias. Salve! Muito boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Olha, a minha pergunta, presidente Pedro Guimarães, é se esse lucro da Caixa Econômica significa já um bom sinal para a retomada da economia no pós-pandemia ou é apenas um retrato atual? O que significa esse lucro da Caixa aí no mercado financeiro? Obrigado, boa noite. Você teve lucro ano passado, né? Não, Zé Maria, obrigado. Nós tivemos lucro recorde, tanto em 2019 quanto em 2020.
Então, a Caixa Econômica Federal nunca reduziu tanto seus juros, nunca ofereceu tanta ajuda à população, como ano passado nós demonstramos, quando pagamos, presidente, 121 milhões de brasileiros. Chegamos a pagar 90 milhões de brasileiros todos os meses. E o primeiro e o segundo recorde de lucro na história da Caixa foi no governo do presidente Bolsonaro. E um outro ponto que é importante, mas aí, respondendo a sua pergunta, no primeiro trimestre deste ano, de 2021, nós crescemos o crédito imobiliário com recursos da Caixa em 103%, ou seja, em janeiro, fevereiro e março de 2021, nós mais do que dobramos o crédito para compra de casas e apartamentos de janeiro, fevereiro e março de 2020, o que demonstra matematicamente que a Caixa e a economia estão fortes. Pelo menos esta questão imobiliária, que é muito importante, que gera muito emprego, presidente, dá uma demonstração do que se chama de resiliência, ou seja, de força, porque tem mais de 1,5 milhão de pessoas neste segmento com esses créditos que nós emprestamos.